Deus é bom. Amém? Tivemos um tempinho de oração, mas pode orar mais um pouquinho, né? Se está perto de alguém, você coloca a mão no ombro e vamos abençoar um ao outro, para que essa noite seja muito abençoada, seja uma mesa preparada aqui, né? Dada por Deus. Vamos orar e abençoar uns ao outro para que Deus prevaleça grandemente em cada um de nós. Nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio, por essa noite, por podermos estar aqui. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar no nosso coração, que toda palavra, Senhor, saia da sua boca. Que sabemos, Senhor, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. E que nessa noite, nessa aula, mais uma vez, nessa terça-feira, o Senhor esteja falando e possamos te ouvir. Ser edificados, ó Deus, ser até curados e transformados nessa noite. Nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui. É muito bom. E sabemos que muitos não podem. Muitos não conseguem, muitos não podem, muitos são impedidos, ó Deus, e não têm liberdade para estar juntos, ó Deus, em comunhão. Nós te agradecemos, porque o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Nós consagramos esse assunto que vai ser ministrado e que o Senhor nos dê graça para poder falar, ouvir e colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Nós estamos falando sobre os dons ministeriais, apóstolo, profeta, né? Evangelista, hoje é pastor, mestre, então hoje é a vez do pastor. E o assunto é muito interessante, como a gente já falou. Eu penso assim que a gente vai repetir, a gente vai falar algumas coisas, os irmãos o irmão falou isso já, mas é bom repetir, né? A gente reforça quando eu falei uma coisa, vou falar hoje uma coisa que eu já falei da outra vez, e às vezes eu falo uma coisa que o Gilmar já falou, que o Donizete, mas é um reforçando o outro, né? Essa forma de repetir é bom, porque edifica, vai calando mais na mente da gente. E o próprio Pedro diz na carta dele, né, é bom falar de novo, é bom repetir, porque isso vai entrando na mente, no coração, e não cai no esquecimento. Quando a gente ouve uma vez só, pode até ficar, mas existe uma possibilidade maior de cair no esquecimento. Amém? Então, batendo um pouquinho na tecla também, escola de discípulos bem sugestivo isso, né? Tendo em vista que a igreja, é necessário que a igreja seja assim, feita de discípulos. Então a ordem que Jesus deu, a essência daquilo que Jesus mandou fazer é: ide e fazei discípulos. Não é apenas crentes, mas discípulos. Na verdade a gente está falando quase a mesma coisa lá em Pina, nas reuniões que a gente faz, né? Na minha casa, na casa do Edson. Assim, está na mesma direção. A gente usa algumas palavras diferentes, uma coisa, mas está dentro do mesmo assunto, falando de discipular, de ser discípulo. Domingo a gente nos reunimos, foi na casa da minha cunhada, até porque tinha uma tia da Edna aqui, a gente precisava dar atenção para ela, fez 83 anos no sábado, né? E a Helena não estaria lá na casa, a gente foi lá, o grupo se deslocou para a casa da Helena, fizemos a reunião lá, né? E a gente estava falando exatamente isso, de ser discípulo, de discipulador, falando do propósito de Deus, a igreja em ação, a igreja que tem visão, que ora, que tem relacionamentos muito firmes e saudáveis, a igreja que monta uma estratégia e parte para a ação. É isso que nós estamos vendo lá. Somos em poucos, se der 10 pessoas, né? E alguns têm grande dificuldade de participar, que moram lá em Moreira César, a gente está aqui na cidade, mas é assim que a gente está fazendo. Então, penso que Deus está nos levando na mesma direção, né? Às vezes falando, usando algumas palavras, alguma coisa diferente, mas o propósito é o mesmo, o alvo é o mesmo. Então, de escola de discípulos, é bem sugestivo. Infelizmente, na igreja não são todos que são discípulos, porque o discípulo é aquele que está junto com o seu discipulador, com o seu mestre, né? E é interessante isso, estou
fazendo uma introdução aqui, interessante isso, porque se a gente for ver os grandes ministérios da Bíblia, foram homens que foram discípulos de alguém, né? A gente poderia citar alguns, como Eliseu, como Josué, e os discípulos que Paulo teve. A gente vê, assim como eles ficaram depois trabalhando, né? O Eliseu, por exemplo, é um exemplo clássico de alguém que servia, né? Servia a Elias, e, assim, na mão de Elias. E no final de tudo, pede-me o que você quer que eu faça. Eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Então, esteve ali acompanhando todo o tempo, junto ali, praticamente sendo discipulado pelo profeta Elias, né? E Elias deixou bem claro, dura coisa você pediu. Porque, na verdade, o que a gente está vendo aqui, ser apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, gente, é coisa... tem que pensar bem, porque tem um preço a ser pago nisso, né? Aí Elias fala, dura coisa você pediu. Se você me ver, né, você vai receber. Se você não me ver, né? Então a gente até entende assim, tem que ver, né? Você tem que ver, senão você não vai receber. E ele viu. E o manto de Elias veio, caiu, né? E a gente conhece a história. Então Eliseu foi um grande profeta, recebeu porção dobrada, né? Mas foi preparado por Elias. Hoje na igreja também, a igreja precisa preparar as pessoas. É o nosso compromisso, que liderança, esses cinco ministérios que a gente tem visto, são homens que, segundo Efésios 4:11, né? Foram homens que foram dados pelo próprio Jesus à igreja, para edificação, para levar a igreja à maturidade, à estatura do varão perfeito. Então não é enfeite, não é um status, não é nome, não é isso, mas é serviço. Gente, é serviço, é desdobrar, é fazer quando não está com vontade, é fazer quando está cansado. Não tem jeito de fugir, não é? E então o que a gente está vendo, a gente vai acentuar isso, vai bater bem na tecla, né? Do quanto, lembrando isso que eu acabei de falar de Eliseu falou, você pediu uma coisa dura. Então, querer ser pastor, gente, não é coisa fácil, não é coisa mole, né? Não é mole, porque tem um preço a ser pago, né? Então você tem que estar disposto a isso. Então a gente já falou dos outros ministérios, ainda falta, no caso, o mestre, é isso? Tem um mestre depois, né? Depois tem um mestre, e como eu disse, hoje é o pastor. Então vamos tentar falar um pouquinho, né? Desse dom ministerial, que é o pastor, que foi dado por Jesus. A gente sabe de pessoas que já excluíram isso, né? Hoje, tem pessoas que excluíram, não precisa mais de pastor na igreja, né? E pessoas bem próximas a nós, da gente, falam isso hoje. A igreja não precisa, porque todos são líderes, todos sabem o que fazer. Não é bem assim que a Bíblia fala, né? São todos apóstolos? São todos profetas? Não é isso? Então, não é bem assim, mas a gente conhece pessoas que dizem que não precisa mais de pastor. Não é bem assim. É que não sabem o espírito disso tudo. Pega a letra. E quando pega a letra que mata, dá tudo em nada. Mas quando você pega pelo espírito, o que a letra está querendo dizer? Pelo espírito, aí, meu Deus do céu, a coisa muda totalmente de figura. Então Deus quer nos dar um entendimento profundo disso. Amém? Então a palavra, hoje eu estou entrando aqui na lição, praticamente uma introdução, que a palavra pastor, na aplicação do dom ministerial, é usada somente uma vez no Novo Testamento. Está em Efésios 4:11. Olha lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestre. Então, praticamente, aqui a gente está vendo que a palavra pastor é usada somente uma vez no Novo Testamento. Então, ele deu alguém para pastor, alguns para pastores. Amém? Então, praticamente você não vai ver no Novo Testamento falando de pastor. E hoje é uma coisa muito comum, muito assim, se tornou bastante intensa isso. E até quase obrigatório.
chamar alguém de pastor. É quase obrigatório, e tem lugar que é obrigatório, não é? E a gente sabe que não é obrigado, não é falta de respeito quando você chama o pastor pelo nome e não chama de pastor. Não é falta de respeito isso. Porque tem gente que chama de pastor, mas depois, me perdoe falar, mas depois não respeita. Né? Então o fato de chamar de pastor não pode ser. Outro dia eu brinquei com o Gilmar, faz tempo já. Eu fui no culto lá um domingo passado aí, faz tempo já. O irmão, eu ia pregar, o irmão se dirigiu a mim como Flávio, não me chamou de pastor, orou para mim aqui em cima, depois me chamou para pregar. Ele nem colocou a mão no meu ombro. Fui lá, reclamei para ele, né? Mas foi em tom de brincadeira, né? Brincadeira totalmente normal. Eu achei interessante. Esse dia quem estava dirigindo o culto era o Cláudio, viu, gente? Eu vou entregar agora. Não, né? Era o Cláudio que estava dirigindo. Marquei, viu, Cláudio? Tá, ó. Eu lembro direitinho, se você lembra disso, foi um domingo de manhã. Ele veio aqui e falou, não, porque o Flávio e tal. O Flávio? Legal. Aí depois ele orou aqui, saiu e eu subi, né? Eu achei muito interessante a espontaneidade, né? Foi muito espontâneo, Cláudio. Eu acho muito bom isso, tá? Quando alguém quer chamar de pastor, pode chamar, não tem problema nenhum, não. A gente não acha ruim também, né? Mas quando chama pelo nome, tem uns que chamam a gente só pelo nome, né? Me dirigem sem problema, tá? Então não está no nome, está no reconhecimento daquilo que, no chamado que Deus fez. Então a gente reconhece o chamado que Deus fez para cada um, né? E não precisa chamar no título. Amém? É o dom ministerial que mais se identifica com a igreja local. Por quê? Porque já viram igreja sem pastor? Eu até diria que se não tiver evangelista, né, vai, né? Um mestre ali, o profeta, o apóstolo. Apóstolo é coisa rara hoje. Hoje está aparecendo muito porque tem aqueles que se intitulam, faz um curso teológico, não sei, e arruma um crachá e fala, agora eu sou apóstolo, né? E o Donizete já falou muitas vezes sobre isso, né? Então tem aqueles que se auto-intitulam, mas também tem aqueles que vão, faz um curso teológico, arrumam uma pastinha, né? Põe um anel no dedo, depois o curso que faz, agora eu sou pastor. Enquanto que, na verdade, pastor, é o chamado que está dentro no coração. Amém? Não é o curso que foi feito. Nada contra fazer curso, porque o curso aumenta o seu conhecimento, tal. Mas isso não faz ninguém ser pastor ou qualquer outro obreiro na igreja, né? Porque é o chamado de Deus que torna alguém um obreiro, um pastor e por aí vai. Amém? Então é um dom ministerial que mais se identifica com a igreja local. Ele está ali cuidando. É ele que cuida. É ou não é? Não é o pastor que cuida? Assim, pastor que está sempre cuidando, está ali por pé, ele está ali. Pastor está no meio do rebanho cuidando. Então, se tem evangelista, normalmente está saindo. Se tem apóstolo, constantemente está saindo. E profeta, o pastor está ali. Eu costumo dizer, acho que foi o irmão João que falou de evangelista, se eu não me engano, né? Esse assunto foi do senhor, né? E eu até costumo falar, o evangelista é alguém que ele quer ir buscar, ele quer trazer gente. Vocês já perceberam? Cada vez que eu deparo com alguém que tem esse chamado, eu fico observando, mas esse cara é fogo, viu? O negócio dele, ele vai buscar, ele quer trazer, o negócio dele é milagre, o negócio dele é cura, ele fala, ele ora por cura, por milagre, tá certo. Ele vem trazer, ele traz, pastor, cuida aí agora, vou buscar mais, né? Tem uma historinha que eu costumo falar do cara que saiu para caçar e falou pro amigo dele em casa, vou caçar onça, né? Pegou a espingarda e foi para o mato caçar onça. E chegou lá, se deparou com uma onça, virou as costas e a onça atrás dele correndo, e ele correndo, desesperado, porque a onça correndo atrás dele. Ele chegou, entrou pela porta da sala e saiu pela porta da cozinha e gritou para o amigo, vai tirando o couro disso aí que eu vou buscar outra. Então o evangelista mais ou menos assim, vai lá buscar atrás e vai, pastor, vai cuidando aí, tá? É a gente que tem que tirar os carrapichos, é a gente que tem que aconselhar, chamar, ensinar, porque o evangelista não faz isso, né? O evangelista não é próprio dele fazer isso, ele quer buscar mais. E eu tenho visto isso debaixo dos olhos, eu tenho visto isso. Ele vai, trabalha, vão fazer, mas a estrutura ali não é com ele, né? A estrutura já vai jogar mais lá pro
já para o apóstolo, que tem uma visão de organizar, de montar a igreja, né? E depois ser estabelecidos os presbíteros, que são pastores, que vão cuidar depois ali e botar tudo em ordem. O evangelista não põe tudo em ordem. Ele quer lotar a casa. Ele quer encher a casa. Né? Mas quem vai pôr em ordem, cuidar, é outro. Né? Especificamente o pastor. Né? Aí, gente, dá trabalho. A coisa não é fácil. E eu digo para você, chega até momento que você está tão, que você fala, meu Deus do céu. Né? É assim mesmo. Não é querer chutar o balde, não. Mas a coisa está tão difícil, tão complicada. Meu Deus, misericórdia, né? Porque não é fácil. Amém? Então, pastor que mais se identifica com a igreja local. Passando para a primeira parte. O Supremo Pastor e seus pastores auxiliares. Jesus é apresentado como pastor. Sim ou não? Sim, né? Lá em João 10:11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então isso é característica do pastor, é dar vida. Ele não pensa mais nele, ele pensa, e os que são pastores precisam se identificar com Cristo, né? Precisa querer ser semelhante a Ele. Assim como ele dá vida pelas ovelhas, quem também tem esse chamado de pastor, ele também acaba dando a vida, ele renuncia os seus direitos, né? E de repente está naquela hora que ele vai fazer aquilo que ele tanto queria fazer, recebe um chamado, ó, vem correndo aqui, que a gente precisa de você. Né? Tem que largar tudo e sair correndo. Bem, por causa do seu chamado. Então, dá vida pelas ovelhas. Então, o bom pastor faz isso. E a gente, a semelhança de Cristo, tem que fazer também. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração. Não é isso que fala lá em Ezequiel, se não me engano? Que apacentarão com conhecimento, com sabedoria, com conhecimento. Amém? Então hoje a gente sabe que existe muitos por aí fora que estão assim babando por causa do título, o status que isso traz, né? De poder ocupar a primeira cadeira, sentar em cima, né? Chamar, praticamente sabe que tem certos lugares que é obrigado você sentar lá em cima. Principalmente você sabe que a gente vai quietinho no lugar, e se alguém descobre, vai lá e fala, fulano está ali, é pastor, pronto. Né? Uma vez eu fui com o Gilmar na Araretama, eu estou quietinho, é ele que vai, vai pregar, deixa com ele. Ele foi chamado como pastor ali, eu fui quietinho com ele, né? Sentei na cadeira no meio dos irmãos, fiquei quietinho, né? Não é que o vai lá e entrega, aí eu falo lá para o pastor, que lá é pastor também. Se eu pego, você vai ver comigo, rapaz. Aí me chamou, eu tive que sentar lá na frente, junto, lá na frente de todo mundo. Junto. Ele gostou, né? Que fez companhia, então foi bom, foi melhor para ele. Então, é assim. A gente vai escapando de uma e caindo na outra e por aí vai, né? Sendo pego. A gente acaba sendo pego. E porque... Pedro, está aqui. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas, né? Jesus como pastor e bispo. E a gente viu, né? Pastor, bispo, presbítero, não é isso? E tem igreja que coloca um acima do outro, né? O bispo é aquele que manda na região, né? Eu conheço uma igreja que os pastores estão lá, aí vem o bispo que comanda a região ali, que abrange cidade tal, né? Então eu conheço uma denominação que é bem assim. Aí depois vem o presbítero abaixo do pastor, o presbítero e as presbíteras, tem isso? Né? Depois tem os pastores e as pastoras, e por aí vai, gente. Né? E só não fizeram mestres e mestras, não tem ainda. Né? E apóstolos já tem, você sabe, né? Apóstolos e apostilas. Então tem essas coisas todas que, na verdade, não sei, o ser humano tem tanta necessidade de arrumar alguma coisa, de que acaba assim, passando por cima do que diz a palavra. Não é? Então se a Bíblia está em silêncio e não fala nada a respeito daquilo, é melhor eu não criar nada, né? Não é melhor assim?
Melhor não criar nada. Então, quando a gente tem aquela iniciativa de criar alguma coisa que é meio duvidosa, é complicado. Então, Davi teve, não sei porquê, né? Vai levar a arca. Não tinha que consultar o sacerdote, não tinha que ir lá conferir com os levitas, não tinha que saber com os homens que sabiam disso. Não, faz um carro de boi bonito, carrão legal lá, né? Zero quilômetro ali o carro, estava ali, puxado pelos bois, e põe a arca ali e achou que aquilo estava maravilhoso. E não estava, né, gente? Na verdade, quem fez o boi tropeçar foi o próprio Deus. Né? A arca escorregou e aí tentar segurar aquilo que Deus está querendo desmanchar, aí gerou morte. Então há uma necessidade muito grande de criar alguma coisa, né? Uma necessidade. Então se está em silêncio, deixa quieto. Vamos fazer o que tem que fazer, né? Aí cria tudo isso que a gente está vendo aí. Pastor, pastora, presbítero, presbítera, apóstolo, apostila, mestre, evangelista, por aí vai. Eu estou brincando, gente, nunca vi igreja nenhuma chamando alguém de apostila, tá? É brincadeira isso. Estou só... Então Jesus é apresentado como pastor, e ele é chamado de o quê? O supremo pastor. Amém? A gente, quem é pastor delegado. Mas o verdadeiro, aquele que realmente é ele. Né? Eu sou delegado, nós somos delegado. De nós não temos nada. E o que nós temos vem dele. Se ele não der, não sou. Né? Se ele não usar, vou falar o quê? Né? Eu começo a falar um monte de coisa que vai cansar só. Então ele é chamado de supremo pastor. E quando aparecer o supremo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então supremo pastor não é, eu vou deixar bem claro, não se engane, não é o Gilmar. Não é, e tem gente, é complicado, viu? Começa a falar muito, a gente começa a falar mal dos outros, né? Não é melhor não falar nada, não, porque... Então nós temos que considerar o supremo pastor, e nós somos os pastores delegados, não é isso? Hebreus 13:20, ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Amém? Grande pastor das ovelhas. É Ele. Ele só pode ser, interessante isso, ele só pode ser o pastor supremo, porque ele tem pastores que são auxiliares. Amém? Glória a Deus. Sem nenhuma jactância, sem nenhuma, assim, nada, vaidade, uma coisa assim. Ele é pastor supremo, porque eu também sou, porque ele é, porque você o Donizete é, porque tantos outros são, né? Então ele é supremo pastor, porque ele tem os pastores, mas ele é supremo, né? E ninguém é supremo aqui. Nós somos mínimo, talvez o mínimo do mínimo, né? Amém? Ele só pode ser o pastor supremo porque ele tem pastores auxiliares. Então quando alguém diz, não, meu pastor é só Jesus. Peraí, que estranho isso, né? Mas o pastor supremo verdadeiro, ele age através de alguém que ele levantou como pastor, para através desse alguém tocar a sua vida. Amém? Isso é coisa assim, é bom demais. Então ele faz isso através de alguém. Então não tem como dizer, não, Jesus é meu pastor, acabou. Fica fácil, gente. Você não precisa obedecer a ninguém, escutar ninguém, prestar conta para ninguém. Só quando dá tudo errado, aí você, Gilmar, vem cá, meu irmão. Você é pastor, vem cá orar por mim, eu queria. Aí deu errado, aí vem. Não é assim? Funciona assim, gente. Isso é errado. Então tem que ser, do começo ao fim, ter esse entendimento de que Jesus é o grande, o supremo, pastor máximo, mas estabeleceu alguns para cuidar. Agora eu digo para você, quem é que não precisa de um pastor? Todos nós precisamos. Amém?
E aqui nós precisamos ser, ó, vocês estão vendo o Donizete, vocês estão vendo o João, o Gilmar, aqui nós precisamos ser pastor um do outro. E eu digo para eles, tem toda a liberdade para corrigir, toda a liberdade para chamar num canto. Vou falar, está errado isso. Eu sempre falo, ó, se eu falei alguma coisa errada, pode consertar. Então nós temos que pastorear uns aos outros. Porque há momento que não está aguentando levar a carga. Ou eu, um deles, precisamos ser pastoreados. Amém? E a gente já teve notícia de pastor morrendo, se suicidando, porque entrou numa situação tão complicada, tão difícil, que não viu saída. Mas porque não tinha pastor, ele era pastor, mas não tinha pastor que cuidava dele. Né? Olha só como a seriedade do ministério pastoral na igreja. Temos que levantar as mãos e agradecer a Deus por isso. Não estou falando daqueles que são arrogantes. Eu sou, viu? Quem manda aqui sou eu. Não é isso não. Mas agradecer a Deus por aqueles que Ele colocou na igreja como dom de pastor. Isso é bom demais. O seu ministério vai ser abençoadíssimo quando você compreender isso, quando nós compreendemos isso. Amém? É assim, gente. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E a gente não quer correr o risco de sair por fora, não, andar por fora, porque é ruim. O que Jesus disse a Pedro? Nós estamos falando que ele é o pastor supremo, porque tem pastores auxiliares. O que Jesus disse a Pedro, lá em João 21, versículo 15 a 17, né? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu, e por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém? É interessante isso, né? Parar e pensar. O que Jesus disse para Pedro? Jesus estava estabelecendo ele como pastor, não é? Pedro era primeiramente ele foi discípulo, né? Foi um discípulo de Cristo. Antes de ser apóstolo, ele foi discípulo, né? Se torna apóstolo porque foi enviado, estava sendo enviado. E aí nós estamos vendo essa passagem, depois do que ele fez, que marcou, que foi terrível para ele, né? Ter negado Jesus, ficou aquela marca terrível. Aí vem essa pergunta 3 vezes. Ali Jesus teve uma atitude de cura. Bom, ele negou 3 vezes, agora ele vai afirmar 3 vezes que me ama. Olha a psicologia. Jesus foi um psicólogo naquela hora. Eu vou curar Pedro. Amém? Curou Pedro, estabelecendo ele como pastor. Você vai apacentar as minhas ovelhas. Você vai apacentar os meus cordeiros. A missão que recebeu, né? A delegação que ele recebeu, foi delegado para isso. Ó, você é discípulo, você é apóstolo, agora te coloco como pastor. Amém? É interessante isso, não é? Gente, isso é bom demais. Qual é o filho que não quer ter um pai? Todo filho que é revoltado com o pai, vai falar, não, porque meu pai, não sei o quê. Não, na verdade, ele queria isso. Queria ter um pai. E na verdade, todo pastor precisa ser pai. Não é? É isso que nós queremos ser. E aqueles que virão também depois, serão pai. Então, apacenta as minhas ovelhas. O que Paulo falou aos presbíteros de Éfeso? Aqui a citação é bem grande, não vou nem ler tudo, dá para ler alguns versículos, mas é conhecido, né? Quando ele chamou os discípulos lá,
os presbíteros e deu toda a orientação, conversou coisas. De Mileto mandou a Éfeso, estava em Mileto, mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, ou seja, os presbíteros. E logo que chegaram junto dele, disse-lhe: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vocês, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar, e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu, pelo Espírito, vou para Jerusalém. Mais uma, Rafinha, por favor. Não sabendo o que lá há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões, tribulações, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora eis que eu sei que todos vós, acho que até aí está bom, não vai estender muito, né? A gente conhece a passagem, vocês lembram disso, né? Ele manda chamar lá, vai lá em Éfeso, traz os presbíteros, anciãos aqui. Gente, ele estava fazendo papel de pai. Olha, vocês sabem como é que eu estive no meio de vocês? E ele estava dizendo para eles: vocês vão cuidar do rebanho. Estava delegando para eles. Vocês serão pastores, vocês serão os pais que eles precisam. Amém? E eu sempre falo, às vezes falei isso na minha casa, mas sobre ser pai para alguém, um irmão não entendeu. Meu Deus do céu, foi complicado. Ele disse que a gente não tem que ser pai de ninguém. Ele achava que a gente não tem que ser pai de ninguém, né? E a Bíblia está cheia de citação. Paulo foi um paizão para muitos, né? Para muitos aqueles que discipulavam, cuidavam. Então aqui ele estava: olha, eu estou indo, olha, não sei o que vai acontecer comigo. Eu não tenho a minha vida tão importante. A minha vida para mim não é tão importante assim, contanto que eu cumpra a carreira. Contanto que eu faça a vontade de Deus, eu não considero a minha vida importante acima disso. Gente, uma pessoa para chegar a esse ponto, né? Não considerar a própria vida por causa do reino, por causa do chamado. E na verdade é assim que pastores têm que viver, né? Então não é fácil, não é brincadeira. Aí entra na minha oração da igreja pelos pastores, por aquele que é pastor. Amém? Oração, a intercessão. E é assim urgente. A gente precisa demais disso. Barnabé foi enviado a Antioquia com esse propósito. Propósito também de ali, né, estar com os irmãos, de orientar, de direcionar. Tem que ser feito assim, tem que ser feito daquele jeito, né? E eis que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor. Amém? Então ele foi com esse propósito, com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o,
o conduziu para Antioquia, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? O Barnabé foi enviado para minha Antioquia com esse propósito. Vamos lá, vamos pegar essa gente que está lá, vamos olhar assim, assim, tá, tem que fazer assim, tal, tal. Então foram homens que que Jesus colocou, estabeleceu para direcionar, não é? A gente já falou, o apóstolo tem essa incumbência de dar forma, de organizar, de estruturar. E o profeta, dando aquela palavra, direcionando, a palavra, ó, assim diz o Senhor, não é? Deus está falando isso. A gente viu alguns exemplos de profeta no Novo Testamento, acho que Ágabo, né? Ágabo foi um, falando o que ia acontecer com Paulo, né? Então o profeta dando aquela direção. E a gente vê os evangelistas buscando gente, a gente vê os pastores cuidando, a gente vê os mestres ensinando. Está aí. A estrutura, eu diria, a espinha dorsal da igreja, gente, que muita gente não entende. Não vê isso, é a espinha dorsal da igreja. Efésios 4. Para que todos cheguem ao pleno conhecimento, à maturidade do varão perfeito, que é Cristo. E um dia, nós vamos dar conta disso. Um dia a gente vai dar conta disso. Amém? Temos que falar, temos que ensinar, temos que admoestar, temos que corrigir. Não. Muitos na igreja não sabem valorizar, não enxergar essa espinha dorsal, né? Essa estrutura que Deus colocou na igreja, lá em Efésios 4. E depois outros vão virão depois para fazer parte dessa estrutura, mas tudo passa por esses 5 ministérios. Repito, gente, se eu falar alguma coisa que está fora, Donizete, João e Gilmar, pode depois marcar um café, a gente vai lá e corrige, né? Depois quem toma café gostou, agora você falou uma coisa errada naquele dia. Puxa. Amém? Então a gente falou aqui agora vai entrar termos distintos. Segunda parte, termos distintos. Distinguir o dom do pastor das funções de pastorado. O cargo de presbítero tem função pastoral. Não é isso? Lá em Efésios, Atos 20, a gente viu isso. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, os presbíteros da igreja. Aqueles que tinham uma função pastoral. Então Paulo, né, estava lá, manda chamar eles. Gente, olha só. Então estava agindo com autoridade, mas com amor, com dedicação, com carinho. Chama os presbíteros lá. Eu quero conversar com eles. Expôs tudo para eles. Amém? Então é uma coisa simples. Talvez vocês vão falar, a gente já viu, a gente já leu. Mas muita gente não sabe considerar. Aí alguém pedindo, não, mas vou sair daqui, puxa, vou lá. Por que Paulo veio aqui? Né? Certamente havia muitos homens ali que foram chamados. Não é? Muitos homens foram chamados, né? Foram buscados aí em Éfeso, para vir até Mileto, para receber ali a direção e a orientação do apóstolo Paulo. Mas eram pastores, eram presbíteros na igreja de Éfeso, né? Paulo falou aos presbíteros, é isso? E logo que chegou junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia, já li isso, não li? Já foi lido, né? Tá. Então o cargo de presbítero tem função pastoral, mas não limita o presbítero a esse ministério. 1 Pedro 5,1, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. O que Pedro está dizendo aí? Pedro não era apóstolo? E o que está dizendo? Eu presbítero como eles. Né?
Então eu estava ali como pastor lá em Jerusalém, não é isso? Então, amém? Eu não sei, gente, se talvez assim isso é muita informação dentro do assunto, alguns detalhes assim. Mas na prática depois, a gente vai entendendo que não é um negócio tão complicado assim. Não é um negócio complicado. E nem precisa ser complicado. Você vai entendendo, você vai vendo, ó, fulano de tal Deus chamou para tal coisa. Fulano de tal Deus chamou para tal coisa. E aí e assim a gente vai um respeitando o outro, né, diante do chamado que Deus fez para cada um. Amém? Então não se limita, aqui está dizendo que não se limita, né? Mas não limita o presbítero a esse ministério de pastoral. Pedro era apóstolo. Amém? O pastor deve equipar os santos para o pastorado. Já lemos várias vezes essa é a passagem central, né? Inclusive, às vezes o Pedro tem lido também nas quintas-feiras aqui, a passagem central, fundamental, que é querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A responsabilidade é muito grande. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, né, para a obra do ministério. Se alguém quer ter ministério, irmãos, tem que passar pela mão dos pastores. Estou errado? Não estou. Porque a gente tem que orientar, né? Se aqui tem alguém que aspira a ser pastor, é bom, né? Um desejo saudável, é bom. Mas aí, aqueles que já estão vão orientando, os pastores já vão direcionando. É interessante que a gente vai dizer assim, olha, você só não entra por aqui, porque eu entrei por aqui e errei feio. Por isso que é bom, quando você está sendo acompanhado por um pastor que vai dizer, ó, a minha experiência é essa. Não é alguém que vai tirar você, não é isso. Mas vai orientar. É por aqui. Como o pai orienta o filho. Filho, não pode ser assim. Ah, mas não sei o que. Eu também já fui jovem, já passei por isso, já errei aqui. Então não entre por aqui, você vai errar. Né? É necessário que se entenda isso. Hoje não é bem entendido. Né? E, assim, criou uma coisa meio estranha. Um status somente, mas precisa ser essa pessoa que coloca no colo, abraça. Né? É assim que funciona. Fora disso não funciona, gente, dá ordem. Graças a Deus, não tem isso aqui. Então o pastor deve equipar os santos para o pastorado. Essa é a missão. Todos que vão ministrar, todos que vão exercer o ministério, tem que estar debaixo de treinamento, de discipulado, de orientação. Porque senão ele quer fazer do jeito dele. E ai do pastor se dizer, corrigir, ele não vai aceitar. E eu conheço gente assim. Eu conheço gente assim. Amém? E quando entrega para a gente, olha, vai lá e faz. Você não pega pepino, você pega uma feirinha, gente, de abacaxi, de pepino, um monte de coisa. Para consertar depois, né? Mas eu sei que tem aqueles que não aceitam essa submissão, né? Então todos estão submissos à igreja local. Tá ou não tá? Amém? Os pastores estão submissos à igreja local. Todos estão ali envolvidos com a igreja local, com a congregação ali. Ninguém deve fazer nada por si mesmo. Oh, eu sou apóstolo aqui agora. Agora é eu, filho. Gilmar, quietinho aí. Donizete, então, não adianta olhar feio, não. Não tem isso. Todos nós estamos envolvidos com a igreja local. Todos nós estamos empenhados na edificação da igreja, gente. Amém? Todos nós. Então, o evangelista tem muito disso. Ele tem dom de cura, ele tem dom de milagre, e o perigo é esse, achar que
Deus está comigo, eu faço milagre, eu faço cura. Mas por que eu tenho que ter pastor? Por que eu tenho que pedir para o pastor? Eu posso, o que o senhor acha? Por que eu tenho que pedir? Se eu vou, impõe as mãos, acontece a cura. Eu vou, impõe as mãos, acontece milagre. Mas isso é garantia? Isso garante? Não. Gente, o que na verdade garante para nós uma vida bem-sucedida espiritualmente é a submissão. Não sei se eu posso dizer assim, por maior que eu seja, entre aspas, por maior que eu seja, a submissão que me mantém de pé. A obediência que me mantém de pé. Tanto é que a respeito do próprio Jesus, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Mas foi por causa do quê? Da obediência, gente. Obediência. Isso está em falta na igreja hoje. Hoje tem falta hoje. Submissão, obediência, não é aquele negócio que todo mundo, eu quero. Não está. Está em falta. Né? Se alguém fala, gente, está em falta, tá, vai chegar, está chegando. Você espera um pouquinho que logo vai ter. Né? Então, esse é um problema hoje da igreja. Né? Submissão e obediência. Esse é o caminho para que qualquer um tenha um ministério muito abençoado. E repito, não é porque está fazendo cura e milagre que está sendo aprovado. A aprovação vem pela obediência e pela submissão. E isso foi marca registrada na vida de Jesus. E foi também na vida de outros homens que entenderam isso. E na igreja hoje tem gente que não entende isso. Né? Não tem gente. É assim. Né? Mas nós estamos submissos um ao outro. E nós como pastores também consideramos vocês superiores a nós. Como diz considerai os outros uns superiores a si mesmo. Eu não faço o que eu bem entendo, eu não dou uma ordem. A ordem que eu estou dando é essa e faça. Não funciona assim, não é? Porque a gente procura o bem de todos. Amém? Então, no começo, às vezes, um irmão fala assim para mim, Flávio, você tem que mandar e pronto. Estranho, mandar e pronto, como que é isso? Você falou, pronto, você tem que ser ali, pá. Irmão, vai ser assim. Eu disse, irmão, não vejo muito assim não. Então, cada vez que a gente vai fazer alguma coisa, eu consulto primeiro um que está mais próximo, e depois a gente vai para todos ali. Gente, e daí? Está tudo. Principalmente porque a gente são poucas pessoas, né? Fica mais fácil. Mas ainda que fosse bastante, a gente dá um jeitinho de consultar. E daí? Está bom para você? Ninguém vai ficar no prejuízo? Não, ninguém vai ficar no prejuízo. Então vamos fazer. Então você tem aquela coisa de... Seria muito bom, né? Se funcionasse assim, em todas as áreas, né? A igreja precisa dar o exemplo máximo, tem que ser o exemplo máximo. Eu falei outro dia, para os irmãos, já pensou, irmãos? Se os políticos fizessem isso, o vereador bater na sua casa, e aí, irmão? E aí, rapaz, está tudo bem com você? E aí, o IPTU está muito caro ou não? Vai precisar dar uma machadinha, né? E por aí vai. O prefeito vem na sua casa, bateu, rapaz, está tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? Né? E o governador vem, né? Dá uma saidinha ali, o presidente da república vem bater. Só na época da eleição que eles batem no portão da casa da gente. Você tá bom? Puxa vida, rapaz, Aí carrega a gente no colo, né? E chama a gente de patrão. Aí depois que são eleitos, a gente perde o emprego. A gente eles passam a ser patrão e colocam a gente como empregado deles. Funciona assim, né? O meio político funciona assim. Jesus advertiu, disse, olha, no mundo funciona assim. Eles dão ordem, eles gostam de mandar, mas entre vocês, quem quiser ser o maior, que seja servo, que sirva. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Levanta e vai lavar o pé. A igreja está precisando de gente que lava os pés. Uma igreja que sabe lavar os pés um dos outros. Pastores que lavam os pés dos irmãos, das ovelhas. Esse é o verdadeiro sentido de ministério pastoral. Lava o pé. Né? Então Jesus disse, eu olho, o que eu fiz vocês façam também. Na verdade não era nem para literalmente pegar água e lavar o pé sujo dos discípulos, né? Mas era uma lição de vida que nunca mais eles iam esquecer. Ele levantou da cadeira, foi lá, lavou, nunca mais isso. Gente, porque o que você vê marca mais do que aquilo que você ouve, não é isso? Então o que você ouve marca, mas aquela cena ali, nunca mais ia sair da cabeça daquele discípulo.
Aí Pedro se assustou com aquilo. Que é isso? Não, não. O senhor não vai me lavar, não. Ah, é? Ah, é? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Gente, o negócio era muito sério. É tão sério aquela coisa de lavar os pés. Se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Sabe por quê, em outras palavras? Eu estou dando um ensinamento para vocês que nunca mais vocês vão esquecer. E se você me impedir disso, você não vai ter parte comigo. A coisa era séria demais. Amém? Então, na igreja muitas vezes as pessoas olham assim por cima, superficialmente, e não sabem considerar aquela coisa que é tão importante, que é essencial. Abre uma brecha para Satanás, gente. E o que nós estamos falando, ministrando esses assuntos de terça-feira, não é brincadeira, eu não venho lá de Pinda, a gente não vem aqui para... É sério. Nós estamos fechando a brecha, nós estamos trazendo algo para a igreja que vai promover a edificação do corpo de Cristo. Isso não é mérito meu, nem de ninguém, mas é algo que Jesus estabeleceu, que Deus quer, para estabelecer o corpo de Cristo, não denominação, mas o corpo de uma família, um edifício espiritual bem ajustado, para a morada de Deus no Espírito. Está escrito lá no livro de Efésios. Um edifício bem ajustado. Hoje a igreja não está ajustada. Tem gente que faz do jeito que quer, do jeito que eles acham. Quando eu quero eu vou, quando eu não quero eu não vou. Infelizmente tem isso. E eu sei daqueles que realmente, a gente sabe daqueles que realmente não podem, não tem condições. A gente sabe disso. A gente como pastor a gente entende. Mas tem gente que não dá justificação nenhuma, não presta conta de nada. E a gente como pastor a gente sofre. Fica aqui o desabafo, a gente sofre. A gente estava contando com fulano, mas ele não vem e não fala por quê. Então tudo isso faz parte, preparando a volta de Jesus. É isso que eles estão fazendo terça-feira também, Pedro. Junta a terça, junta a quinta, estamos preparando a volta de Jesus. O que nós estamos fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui hoje, é preparando a volta de Cristo. Amém? E se vocês entenderem isso, passarem isso para outros também vai ser muito bom. Isso vai multiplicar. Então é sério. É sério. Numa casa, numa família, onde cada um faz do jeito que quer, onde o marido fala uma coisa, a mulher fala outra, aí vem o filho, grita, não sei o quê. Pelo amor de Deus, né? Filho, vai, não vou. E aquele negócio todo. E o filho faz quando quer, do jeito que quer. Não sai, não fala nada para a mãe nem para o pai onde foi. Volta a hora que quer. Mas a igreja é comparada à família. Na igreja também tem que ser assim, um prestando conta ao outro, um se justificando, um se considerando superior assim. Hoje na igreja não tem essa consideração de um considerar o outro superior a si mesmo. Né? Estou falando isso, faz parte, gente. Isso faz parte. Os pastores, a relação dos pastores com as ovelhas, com aqueles que futuramente vão ser pastores, vão ser líderes. Então é sério, tem um preço a ser pago. Amém? Tem um preço a ser pago. Não é fácil. Então o pastor deve equipar os santos para o pastorado. É um princípio bíblico que não pode ser quebrado. E é por isso que hoje a igreja está do jeito que está. Divisão, divisão e divisão. Eu saio, vou lá, abro uma portinha, coloco uma placa, escrevo o nome. Agora está aqui minha igreja. Agora essa igreja é eu que mando, não é o Gilmar mais. Funciona assim. Está desse jeito que está. A gente não para de multiplicar. E aparece alguém e diz, que bom que está aparecendo tanta igreja. Não sei se é tão bom assim não. Fruto de divisão, de concorrência, de briga. Não é? Gente, infelizmente tem acontecido muito disso. Não é? Bom, deixa eu continuar aqui. Os crentes podem exercer uma medida, entre aspas, desses dons. Isso inclui o pastorado. Então, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado de uns para com os outros. Amém? Olha só que interessante. Então, cada um faz também um pouquinho exerce um pouquinho de pastoreamento. Você vai, você cuida, você está cuidando daquela pessoa, está ali. Lógico, aí aparece uma situação difícil, você vai buscar, talvez o próprio pastor. Mas você faz também o papel de pastor, cuidando, aconselhando, ensinando, orando. Né? E tem aqueles que tudo é o pastor, gente. Né? Tudo é o pastor.
Não é tudo. Lembrando aquilo que o sogro de Moisés falou, ó, você escolhe os homens aí, eles cuidam das causas pequenas. Aí causa difícil, eles trazem para você, daí você cuida. Agora, se você querendo cuidar de tudo, você vai morrer desse jeito. Né? Durante o dia inteirinho, atendendo aquela fila de gente lá. Aí o sogro veio e falou, ó, desse jeito você vai morrer. Para com isso. Já falamos sobre os termos pastor, presbítero e bispo. Falamos? Né? E que muitos fazem uma hierarquia, e a gente entende que isso não é hierarquia. Né? Depois, se ficar dúvida, não entender, vocês podem procurar qualquer um da gente, qualquer um de nós aqui, e a gente explica depois, individualmente, né? E a gente esclarece melhor. Talvez aqui na hora que está falando, você está preocupado com a hora e não consegue, às vezes, se explicar da forma que deveria. Mas a gente, quando quiser perguntar e tal, pode. E se a gente cometeu algum equívoco também, a gente conserta. Tá bom? Então já falamos sobre os termos pastor, presbítero e bispo. O papel do pastor. O pastor deve alimentar o rebanho. Sim? Deve? Então, Salmo 23 lá. Deitar-me faz em verdes pastos. O que é verdes pastos? Ontem, capim gostoso, né? Grama, sei lá. Me faz deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, nossa função é levar as ovelhas para os pastos verdejantes. Amém? Interessante, né? Muito, muito interessante. E como pregador, Atos 11, 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com um propósito de coração. Aí, nós falamos aqui de alimentar, levar para os pastos verdejantes. Aqui entra a questão da pregação. Então o pastor cuida, leva para os pastos verdejantes, é um pregador, prega. O que o pregador faz? Prega. Não com martelo e nem com prego, mas a palavra. Amém? Conselheiro, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento e de sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha, a responsabilidade é muito grande, né? Dos lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento. E os homens vêm buscar isso. Amém? Então é um princípio, gente, que não, como eu disse, muita gente quebrou isso, muita gente tirou isso, não tem valor mais, né? Não serve mais. E a gente sabe depois no que dá. Cedo ou tarde, a gente sabe no que vai chegar. Né? Quebrou algo, um princípio de Deus. Quebrou um princípio de bênção, porque achou que isso aí não vale mais, isso aí não dá. Quebrou. Então, conselho: o pastor deve guiar o rebanho. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? Não tem muito, não precisa nem falar muito. O pastor deve proteger o rebanho. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor também serve de proteção. Por isso que é bom ter um pastor. Por isso que é bom a gente ter pastor. Amém? Não é para enfeitar. Né? Não é para enfeitar. A árvore de Natal, você vê a árvore de Natal? Só enfeite. Não acontece nada. Então o pastor não é bola de árvore de Natal. Só para enfeitar. Ele também serve de proteção para a minha vida. Amém? Então eu sou proteção para o Gilmar, ele é proteção para mim, nós somos proteção para o pastor João, para o Donizete, para vocês. É assim que funciona. Deve proteger o rebanho.
Ainda mais tendo em vista que muitas vozes estão aí, né? A internet facilitando tanta coisa, tanta gente falando tanta coisa, e Paulo fala, olha, é melhor vocês verem direitinho aí, examinar e ficar com o que é bom, não é? Ficou um questionamento, eu tenho um questionamento até hoje, quem é aquele cara que o pessoal está seguindo? O pessoal que eu conheço, estão seguindo um cara tal, lá dos confins, não sei de onde. Mas quem é ele? O que ele faz? O que ele pensa, né? Ele sabe da vida dele, a família dele, a casa dele? Meio estranho, esquisito. Então, o pastor deve restaurar as ovelhas. Versículo 5. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ezequiel 34, 4. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Isso está falando dos maus pastores. Amém? Mas não esqueça que existem também as más ovelhas. Geralmente, o foco vai para o mau pastor. Mas a gente quer dizer também que existe a má ovelha. Existe ou não existe? Aquele que não quer, não aceita, não concorda. Tem isso também, gente. Aí, não vamos esquecer disso. O pastor deve corrigir as ovelhas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Trabalhoso, tem que ter paciência. Amém? O pastor deve corrigir as ovelhas. Além do trabalho pastoral, o pastor deve equipar os santos para exercerem uma medida de cuidado com os outros santos. É o Efésios 4 que a gente está sempre lendo, sempre mencionando, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, além do trabalho pastoral, o pastor deve equipar, treinar os santos, ensinar eles, para que também exerçam essa medida de cuidar dos outros, para não ficar só, pastor. Não é só ele, você também pode fazer isso. Amém? Você pode fazer isso. De repente, alguém está doente, vamos chamar o pastor para orar. Não, mas será que você não pode ir? Como eu já disse aqui, talvez você vai ser melhor do que eu. Uma medida de cuidado com os outros santos. Isso está em Efésios 4, 12 que a gente leu. Exemplo. As visitas não feitas só por pastores. O 1, 27. A religião pura, imaculada para com Deus e Pai é essa. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Isso está falando que é para todos. Todos podem fazer isso. Cuidar. E se eu pego uma situação difícil, aí você vai levar para quem está capacitado, quem pode ajudar, né? Isso eu não posso resolver. Vou ter que levar para outro. Amém? Então funciona assim. Você pode fazer isso. Todos nós podemos fazer um pouquinho daquilo, mas fazendo uma comparação, né? Eu tenho uma noção pequena de eletricidade, né? Faço algumas coisas, conserto isso, conserto aquilo, vejo tomada, vejo interruptor, não sei o quê, tem uma noção do que faz, mas eu não sou eletricista. Se pedir, faz uma rede, instala isso, faz aquilo, aquelas caixas, negócio, isso não é comigo não, pelo amor de Deus, eu não entendo nada disso. Agora você tem que chamar o Donizete, não é eu não. Vai chamar o Donizete aqui, sabe fazer. Eu faço coisas pequenas, mas eu faço um pouquinho de eletricidade, mas eu não sou eletricista. Então, o eletricista faz de tudo, né? Ele sabe fazer bem feito. Mais ou menos assim, né? Você não é pastor, mas você pode pastorear e cuidar. Tá? Você pode fazer várias coisinhas que um pastor faz. Amém? Aí aquilo que você não sabe fazer, não dá para fazer, aí você chama o pastor. Mas é uma coisa muito interessante. Isso tem que fluir. Isso vai fluir, isso é bom demais, gente. Entender isso. Amém?
A gente entendendo isso, vai longe. Estudem mais sobre isso, orem sobre isso, né? Oh, Deus, eu quero entender isso. Principalmente se aqui tem quem quer ser pastor, quem quer ocupar uma posição de autoridade, de uma função de serviço na igreja. Ore sobre Deus. O que significa isso? O que tem que ser feito? Amém? Então tem aqueles que querem ocupar essa posição, mas não querem ser discípulos, não querem ser treinados, preparados. E nada na vida se faz sem preparação. Amém? Paulo citou o serviço militar, Paulo citou a vida de atleta. Tudo tem que se preparar para conseguir chegar onde tem que chegar. Não é assim? Às vezes é rigoroso, então tem que pagar o preço. Amém, irmãos? Vou terminar por aqui.